As areias do Egito sussurram histórias de um passado glorioso. Elas falam de faraós e pirâmides. Elas dão pistas de conhecimentos esquecidos e tumbas ocultas. O Egito Antigo continua a nos fascinar. Ele nos convida a desvendar seus mistérios. Das imponentes pirâmides de Gizé à enigmática Esfinge, os monumentos do Egito são um testemunho da engenhosidade humana. Eles são uma janela para uma civilização que floresceu por milênios. Os antigos egípcios deixaram para trás mais do que apenas pedra e ouro. Eles deixaram um legado de arte, ciência e espiritualidade que continua a nos inspirar até hoje. Mas o Egito também é uma terra de segredos. É um lugar onde a linha entre história e mito se confunde. As areias do deserto guardam as respostas para incontáveis perguntas. Quem eram os faraós? Como eles construíram as pirâmides? Que mistérios estão escondidos sob as areias? Essas são as perguntas que cativam exploradores e estudiosos há séculos. Junte-se a mim agora em uma jornada no tempo. Vamos explorar os mistérios do Egito Antigo juntos. As pirâmides do Egito são símbolos icônicos da realização humana. Elas estão entre as estruturas mais reconhecíveis da Terra. Essas tumbas colossais permanecem de pé há milênios, sentinelas silenciosas, guardando os segredos dos faraós. As pirâmides mais famosas são as de Gizé, nos arredores do Cairo moderno. Aqui, a grande pirâmide de Quéops domina o horizonte. É um testemunho da ambição e da destreza em engenharia dos antigos egípcios. As pirâmides não eram meramente tumbas. Elas também eram poderosos símbolos do poder real. Elas representavam a conexão do faraó com os deuses. As pirâmides foram projetadas para garantir a passagem segura do faraó para a vida após a morte. Elas eram preenchidas com tesouros e provisões para a jornada. Mas como essas estruturas maciças foram construídas? Como os antigos egípcios moveram e levantaram milhões de toneladas de pedra sem tecnologia moderna? Essas perguntas intrigam especialistas há séculos. Vamos mergulhar nas teorias que cercam sua construção. A construção das pirâmides foi um empreendimento monumental. Exigiu planejamento meticuloso e uma vasta força de trabalho. Os antigos egípcios eram mestres arquitetos e engenheiros. Eles usaram ferramentas simples e técnicas engenhosas para realizar façanhas incríveis. Um dos mistérios mais duradouros que cercam as pirâmides é como os blocos de pedra maciços foram transportados de pedreiras distantes para o canteiro de obras. Algumas teorias sugerem o uso de rampas, rolos e trenós. Outras propõem o uso de canais e barcos, aproveitando as cheias anuais do Nilo. Assim que os blocos chegavam ao local da pirâmide, eles eram cuidadosamente içados e colocados em posição. Isso provavelmente era realizado usando uma combinação de alavancas, rolos e mão de obra. A precisão com que os blocos eram encaixados é impressionante, com apenas uma fina camada de argamassa usada entre eles. A construção das pirâmides não foi apenas um feito de engenharia, mas também um testemunho da capacidade de organização dos antigos egípcios. Teria exigido um esforço altamente coordenado, envolvendo milhares de trabalhadores ao longo de muitos anos. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição para outro reino. Eles acreditavam em uma vida após a morte, onde o falecido viveria eternamente. Essa crença permeava todos os aspectos de sua cultura, de sua arte e arquitetura, até suas vidas diárias. Os antigos egípcios acreditavam que, para que a alma alcançasse a imortalidade, o corpo físico precisava ser preservado. Essa crença levou ao desenvolvimento da mumificação, um processo complexo de preservação do corpo após a morte. Os egípcios também acreditavam que o falecido precisava de certos itens para sua jornada para a vida após a morte, como comida, roupas e ferramentas. Esses itens eram enterrados com eles em suas tumbas.
As tumbas não eram vistas como lugares de tristeza, mas como lares para os falecidos na vida após a morte. Elas eram ricamente decoradas com cenas da mitologia egípcia e da vida do falecido. Essas cenas serviam como um lembrete das realizações do falecido e de suas esperanças para a vida após a morte. Seção 5. A arte e a ciência da mumificação, preservando o corpo para a vida após a morte. A mumificação era um ritual complexo e sagrado no Antigo Egito. Era uma mistura de arte e ciência, exigindo conhecimento e habilidades especializadas. O processo foi projetado para preservar o corpo pelo maior tempo possível, garantindo a sobrevivência da alma na vida após a morte. O processo de mumificação envolvia várias etapas. Primeiro, os órgãos internos eram removidos e colocados em vasos canópicos separados. O corpo era então seco usando um sal chamado natrão. Após a secagem, o corpo era lavado e untado com óleos e resinas. Finalmente, ele era envolto em camadas de bandagens de linho, muitas vezes adornadas com amuletos e orações de proteção. Todo o processo de mumificação podia levar até 70 dias. Era um procedimento caro, reservado aos membros da elite da sociedade. A qualidade da mumificação variava dependendo da riqueza e do status da família. Algumas múmias foram incrivelmente bem preservadas, oferecendo-nos um vislumbre da aparência física de pessoas que viveram há milhares de anos. Seção 6. Hieróglifos. Desvendando os segredos da escrita egípcia. Os hieróglifos, o antigo sistema de escrita egípcio, são ao mesmo tempo belos e enigmáticos. Esses símbolos intrincados, muitas vezes representando animais, humanos e objetos do dia a dia, são a chave para a compreensão da cultura e das crenças egípcias. Durante séculos, os hieróglifos permaneceram um mistério até a descoberta da Pedra de Roseta, em 1799. A Pedra de Roseta, inscrita com o mesmo texto em 3 escritas diferentes, hieróglifos, escrita demótica e grego antigo, forneceu a chave para decifrar os hieróglifos. Jean-François Champollion, um estudioso francês, fez progressos significativos na compreensão da escrita, abrindo um novo mundo de conhecimento sobre o Antigo Egito. Os hieróglifos eram usados para uma variedade de propósitos, desde textos religiosos e decretos reais, até cartas pessoais, e até grafites. Eles adornavam paredes de templos, tumbas e objetos do dia a dia, fornecendo informações valiosas sobre a vida e as crenças dos antigos egípcios. Seção 7. Descobertas recentes. Desenterrando novas pistas do passado do Egito. Mesmo após séculos de exploração, o Egito continua nos surpreendendo com novas descobertas. Arqueólogos estão constantemente desenterrando novas tumbas, artefatos e até cidades inteiras, lançando luz sobre aspectos anteriormente desconhecidos da civilização egípcia antiga. Uma das descobertas recentes mais emocionantes é a Cidade Dourada perdida perto de Luxor. Esta cidade de 3.000 anos, que remonta ao reinado de Amenófis III, está notavelmente bem preservada, oferecendo um vislumbre da vida dos egípcios comuns durante este período. Outra descoberta significativa é a tumba da esposa do rei Tutankhamon, Ankhesenamun. Esta tumba, há muito perdida, que se acredita estar localizada perto da tumba do rei Tut no Vale dos Reis, pode conter artefatos valiosos e fornecer mais informações sobre a vida desta rainha enigmática. Seção 8. Mistérios duradouros. Os enigmas que continuam a cativar. Apesar de tudo o que aprendemos, o Egito permanece uma terra de mistérios duradouros. Ainda existem muitas perguntas sem resposta sobre a civilização egípcia antiga, desde o verdadeiro propósito da esfinge até a localização da tumba da rainha Nefertiti. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo,
continua a intrigar os pesquisadores. Câmaras e poços ocultos dentro da pirâmide sugerem que ainda há muito mais a descobrir. Alguns acreditam que essas câmaras podem conter tesouros escondidos ou até mesmo a verdadeira câmara mortuária de Quéops. A busca pela tumba da rainha Nefertiti tem cativado arqueólogos por décadas. Alguns acreditam que sua tumba pode estar escondida dentro do complexo da tumba do rei Tutankhamon, enquanto outros acreditam que ela está em outro lugar no Vale dos Reis. Seção 9. Lições das Areias do Tempo. O legado do Egito Antigo. O legado do Egito Antigo vai muito além de seus magníficos monumentos e mistérios cativantes. Os antigos egípcios fizeram contribuições significativas para a arte, ciência, matemática e medicina, que continuam a nos influenciar até hoje. Seu conhecimento de astronomia, por exemplo, permitiu que eles criassem um calendário que é notavelmente semelhante ao que usamos hoje. Seus avanços na medicina, incluindo sua compreensão da anatomia e cirurgia, estavam muito à frente de seu tempo. Os egípcios também desenvolveram um sistema de matemática que lhes permitiu construir as pirâmides e outras estruturas impressionantes, com notável precisão. Talvez a lição mais importante que podemos aprender com o Antigo Egito seja a importância de preservar nosso patrimônio cultural. Os monumentos, artefatos e conhecimentos deixados para trás por esta antiga civilização fornecem informações valiosas sobre a história humana e as realizações de nossos ancestrais.